Olá pessoal, estamos de volta aí para mais um vídeo. Hoje dando sequência à nossa quinta aula sobre hidráulica básica. Se você quer ficar por dentro desse assunto, fique conosco aqui no canal. Porém, antes não se esqueça, vá lá, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e a sua sugestão. Isso é muito bem-vindo para o crescimento do canal. Também compartilhe para que outras pessoas venham conhecer o nosso trabalho. Beleza? Então vamos para a nossa videoaula. Então vamos dar início à nossa videoaula de hoje falando sobre atuadores. Falamos nas aulas anteriores sobre reservatório, sobre bombas hidráulicas, sobre válvula limitadora de pressão, válvula de retenção, válvulas direcionais, trocador de calor, filtro. Então você que não nos acompanhou até agora, dá uma conferidinha lá na nossa videoaula número 1, 2, 3 e 4. E hoje estaremos dando sequência falando sobre atuadores hidráulicos. O que são os atuadores? São dispositivos que estão localizados no final de um circuito hidráulico, que são a parte em que se realizam os trabalhos mecânicos após o óleo percorrer todo o circuito. Então o óleo percorre todo o circuito, adentra dentro da câmara do atuador e faz com que essa haste avance e faz o trabalho mecânico. Os atuadores hidráulicos, eles podem ser lineares ou rotativos. Os lineares são os cilindros hidráulicos. Os rotativos são os osciladores hidráulicos e os motores hidráulicos. Quando se fala em linear, está dizendo que a minha haste vai para frente e para trás. Então eu tenho um atuador, um mecanismo linear. Ele pode ser tanto na horizontal, na vertical, até mesmo inclinado. E os rotativos, vamos falar do motor hidráulico. Temos um exemplo aqui. É aquele que o óleo vai entrar em um orifício e vai fazer com que a pressão do óleo aqui dentro vai girar esse eixo, transformando em trabalho, certo? O óleo entra e ele volta de X para o tanque. Isso rodando em um sentido. Se eu quiser no sentido oposto, ele vai entrar por B e vai sair por A. Ou seja, se o A roda no sentido horário, o B vai rodar em sentido anti-horário. Ou um ou o outro. E os osciladores hidráulicos é aquele que ele vai fazer a oscilação, por exemplo, como se fosse um limpador de um carro, que não dá um giro de 360 graus. Ele tem ali um ângulo X para ele rodar para um lado ou para o outro. Então ele não completa um giro de 360 graus. Estaremos falando melhor mais à frente. Aqui nós temos um atuador e as suas partes. Vou falar de algumas só, mas está toda a descrição aqui para vocês verem com mais calma. Temos aqui o cabeçote frontal, o cabeçote traseiro. Aqui entra uma camisa que vai fazer a vedação. Aqui por dentro temos a haste, essa parte aqui que fica com as vedações, né? Que aqui fala 14, 13, temos aqui, ó, fita guia, vedação do êmbolo, vedação do êmbolo. Muitos lugares chamam de gacheta, então são as vedações que vai fazer com que o óleo dessa câmara não passe para o outro lado. E mesma coisa, quando entrar óleo nessa câmara, não passa para o lado de cá, senão vai perder a eficiência da força. Então temos aqui o êmbolo e as suas vedações. Aqui na frente a primeira vedação que tem é o anel raspador, que ele serve para impedir impureza de entrar para dentro da câmara e também quando a haste avança e retorna, ele faz a raspagem, faz a limpeza da haste para mantê-la sempre limpa. As vedações realmente para não vazar o óleo são os que ficam abaixo dele, na parte interna, que aí temos os anéis de vedações. Então, o óleo entra nessa câmara, preenche, aumenta a pressão e vai fazer com que esse êmbolo empurra a haste e transforma em trabalho. Se tiver que retornar, tem que trocar o óleo de pressão de lado, dele ir nesse sentido, ele vai vir na parte frontal, vai preencher essa câmara e vai trazer o êmbolo de volta. Com isso, vai também trazer a haste. Então, resumidamente, é assim que funciona um atuador hidráulico. Aqui nós temos
a simbologia dos atuadores. Existem atuadores de simples ação e de dupla ação. Mesma coisa que acontece com a pneumática. Aqui nós temos apenas uma entrada, então eu tenho um atuador de simples ação. O retorno dele é feito por carga externa. Então, colocou óleo aqui, vai avançar a haste. Se eu tirar a pressão do óleo aqui, ele só vai retornar se tiver uma carga externa empurrando a haste de volta. Esse outro aqui já é diferente. É um cilindro de simples ação, só tem uma entrada, retorno por mola. O que é isso? O óleo vai entrar aqui, vai empurrar essa haste, quando cessar essa força ele vai retornar por ação da mola. Esse daqui também é de simples ação, só que ele já fica avançado pela mola que está por dentro da camisa. Só vai retornar a hora que entrar o óleo e trazer essa haste de volta. Cortou a pressão do óleo, ele de volta. E aqui eu tenho duas entradas. Então eu tenho aqui um atuador de dupla ação. Aqui mesma coisa, um de dupla ação com haste passante. Temos um outro aqui de dupla ação com amortecimento interno, ou seja, no final dele tem um mecanismo na parte interna que a haste pode vir com a X velocidade que chega aqui, essa partezinha encaixa lá dentro em um anel e faz a sua frenagem, ou seja, vai amortecer. Então, esse aqui tem amortecimento frontal. Este outro aqui, amortecimento traseiro. Se tiver esses dois retângulos, um na parte traseira, um frontal, eu tenho amortecimento frontal e traseiro. Ou seja, por dentro do atuador, você não tem acesso à regulagem. Esses outros aqui, ele tem uma setinha que vai diferenciar dos anteriores. Amortecimento frontal, só que ele tem regulagem. Esse aqui é amortecimento no retorno com regulagem. Esse aqui é amortecimento frontal e na traseira, tanto faz no avanço como no retorno. Ou seja, ele tem um parafusozinho de regulagem, tanto aqui quanto aqui. E aqui eu tenho um cilindro duplex contínuo. Pode olhar que na verdade são dois atuadores, dois cilindros. Encheu de óleo aqui, você vai avançar essa haste. Troquei o óleo de posição, entrou o óleo na parte frontal desse aqui, na parte frontal desse, ele vai trazer essa haste. Ou seja, a força é bem maior em um atuador desse modelo. E agora estarei mostrando tudo que eu falei para vocês aqui com uma animação. Vamos ver? Aqui eu tenho um atuador de simples ação. O óleo vai entrar aqui, quando eu acionar minha válvula direcional, o óleo vai encher aqui, ó, e vai avançar, tem uma mola. Quando eu fechar essa válvula, trocá-la de posição, esse óleo retornar para o tanque, quem vai trazer de volta vai ser essa mola. Tá? Então esse aqui é o mecanismo de um atuador de simples ação, apenas uma entrada. O óleo enche a câmara aqui e aí ele vai avançar a haste. Lembrando que se as vedações daqui não estiver contendo óleo aqui, deixando dar passagem para frente, você vai perder a força da parte mecânica frontal aqui. Vamos ver agora um atuador de dupla ação. Aqui eu tenho um atuador de dupla ação, duas entradas, uma, duas. A hora que eu injetar óleo aqui, que eu der um comando, vai encher essa câmara de óleo, o óleo que tiver aqui ele vai retornar para o tanque. Ó, encheu e aqui retorna para o tanque. Para trazer minha haste de volta ao estágio inicial, eu tenho que mudar minha válvula que está aqui comandando de posição. O óleo que vinha para aqui, ele vai vir para cá, o óleo de pressão, e esse óleo ele vai retornar para o tanque. Então ele vai fazer isso aqui, ó, retorno e avanço. Beleza? Eu tenho aqui uma animação, eu tenho aqui a haste, a gacheta fazendo a vedação, e lá dentro tem esse anelzinho. Então aqui, ó, é o símbolo que eu mostrei para vocês. Lá está um retângulo em pé, que é o amortecimento. Aqui é o amortecimento frontal, esse de cá é o amortecimento traseiro. Ou seja, a hora que encher de óleo aqui, ele vai empurrar essa haste, o óleo que tiver aqui vai querer sair aqui no meio. Quando ele chegar aqui e entrar aqui dentro, ele vai frenar. Ou seja, vai diminuir o impacto lá no final e vai fazer o amortecimento. Isso seria sem regulagem.
Quando é de regulagem, ele tem esses parafusos, que você consegue controlar isso. Esse aqui, por exemplo, imagine que não tem esses parafusos. Se eu injetar óleo aqui, o óleo que está aqui, ele vai começar a querer sair aqui. Quando essa haste chegar e vedar, ele vai frear. Se caso esse anel aqui gastar e começar a dar folga aqui, não vai fazer o amortecimento. Então você não tem regulagem. Só abrindo o atuador e trocando os anéis, tá? Que faz esse mecanismo. Agora, quando tem o parafuso, você faz a regulagem. Vamos ver aqui, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Show de óleo, aqui vai escapar, tá? Passa apertado, o óleo vem e passa por cima aqui, ó, e vai passar nesse parafusinho que vai fazer uma regulagem, vai estrangular um pouco o óleo. Conforme você fecha mais, a haste vai fazer um amortecimento bem maior, né? Vai frear bem mais. Se você deixar aberto, ele vai passar, não passa por aqui, ele vai passar direto e não vai fazer regulagem nenhuma. Vocês vão ver que quando eu mandar retornar, que o óleo entrar aqui, esse aqui para escapar tem que sair. Então ele vai começar a escapar aqui. Quando essa parte aqui chegar e vedar, o óleo vai passar por cima na mesma velocidade. Como aqui não está estrangulando, ele vai dar uma pancada aqui. Vamos ver. Então, para me evitar isso, simplesmente é só pegar uma chave de fenda, devagarzinho, apertando esse parafuso e fazendo essa regulagem de acordo que você acha necessário. Então, aqui é aquele atuador que tem o símbolo daquela setinha. Tem regulagem, tanto no avanço quanto no retorno. Lembrando que esses parafusos é para regular o amortecimento final da minha haste. Tanto no avanço, esse aqui no retorno. Não é para regular a velocidade normal do atuador, só quando ele chega no seu final de curso. Vamos ver mais uma vezinha. Aqui está regulado, ó. Esse óleo vai começar a sair aqui. Quando essa parte vedar, ele passa por cima. Aqui está bem estrangulado, ele vai conseguir fazer a frenagem. Quando eu mandar voltar, ele vai fechar aqui com essa parte. Compensação, ele passa por cima, o parafuso está afastado, não vai estrangular, ou seja, não tem regulagem nenhuma no retorno. Para fechar, vou mandar avançar e voltar. Vamos agora falar então dos atuadores rotativos hidráulicos. Tem os osciladores hidráulicos e os motores hidráulicos. O oscilador, ele tem um pinhão, que é uma engrenagemzinha aqui, e uma cremaleira, tá? Uma cremaleira, tá ele aqui, ó. Então, quando você injeta óleo de um lado, ele vai fazer o quê? Vai preencher a câmara aqui e vai fazer com que essa engrenagem corra e tracione o eixo. O eixo vai dar, vamos dizer assim, 1/4 de volta. Então ele vai articular qualquer mecanismo que tiver aqui para a direita. Quando eu troco a válvula de posição, que o óleo que estava entrando de um lado troca para o lado de cá, vai preencher essa câmara, vai correr com essa cremalheira e vai fazer o eixo girar no sentido contrário. Então eu tenho aqui um pinhão, que é a junção de um pinhão e uma cremalheira, que vai fazer essa articulação. Dá para fazer uma comparação como se esse eixo aqui fosse um limpador de carro. Entra óleo de um lado, ele gira para um sentido, uma haste aqui, ó. Ele entra óleo do outro lado, ele vai girar para o outro lado. Nesse exemplo aqui temos condição de transformar movimentos lineares, que é esse aqui, em movimento rotativo. Ou seja, a hora que esse linear aqui vai para frente e para trás, através da pressão do óleo, eu consigo fazer esse eixo girar em um sentido. Quando eu troca de posição o óleo, ele vai girar no sentido contrário. E aqui nós temos o símbolo de um oscilador hidráulico. Vamos falar agora do motor hidráulico, que ele é uma junção de duas engrenagens. Temos o eixo, imagina esse eixo aqui, com uma engrenagem aqui dentro, e tem uma outra engrenagem. A e B são entradas de óleo. O X é o retorno para o tanque. Podemos ver nessa animação aqui, tá?
Então, se eu injetar óleo na entrada A, o meu eixo vai girar em um sentido, o óleo está correndo aqui e ele vai retornando para o tanque, vai chegando o óleo e vai retornando para o tanque. Se eu trocar a minha alimentação de óleo de pressão do lado B, o eixo vai girar ao contrário e faz o trabalho dele e retorna para o tanque. É o que ele faz aqui, ó. Podemos ver aqui, ó, o óleo entra em P e volta para T. Então eu tenho aqui um motor hidráulico, tá? Ele pode ser unidirecional ou bidirecional. No caso aqui ele é bidirecional, ele pode girar tanto para um sentido quanto para o outro. Vamos sempre ficar atento à simbologia dos elementos hidráulicos. Esses motores hidráulicos eles podem ser de paleta ou eles podem ser também de pistão. Não vou estar entrando na parte teórica da descrição total dos tipos de motores. E para a gente finalizarmos essa videoaula de hoje, temos aqui a simbologia dos motores hidráulicos. Aqui tem um símbolo de um motor hidráulico unidirecional, ou seja, só tem um sentido de óleo. Aqui nós temos um motor de deslocamento constante unidirecional, um sentido de vazão e um sentido de rotação. Esse aqui, simbologia geral, e aqui está discriminando melhor. Aqui nós temos um outro motor de deslocamento bidirecional, 2 sentidos de vazão e 2 sentidos de rotação. Foi o que eu mostrei anteriormente. Ele pode girar tanto para um lado, tanto para o outro. Temos um outro aqui que é um motor de deslocamento variável, unidirecional, ou seja, em apenas um sentido de vazão e um sentido de rotação. E aqui também um outro aqui bidirecional, só que ele tem setinha. Sempre quando tem a setinha, é sinal que tem regulagem. Aqui tem uma observação, na maioria dos casos os motores hidráulicos são bidirecionais, mas é possível encontrar ele também unidirecional. Lembrando que não podemos fazer confusão de motor hidráulico com bomba hidráulica. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado, que tenham curtido. Se você gostou, se curtiu, vai lá, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe o seu comentário e também a sua sugestão. Também compartilhe para que outras pessoas venham conhecer o nosso trabalho. Lembrando, não se esqueça de seguir o canal Mundo da Mecânica Industrial e o nosso patrocinador Assis Metros nas redes sociais. Beleza? Aguardo vocês nas nossas próximas videoaulas e até a próxima.